E se eu te falasse que nem todo mundo que está instalando uma tomada sabe qual a tomada está instalando, você acreditaria em mim? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu já encontrei cliente que me falou que qualquer pessoa instala uma tomada. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Não é verdade que qualquer pessoa consegue instalar uma tomada? As pessoas que você vê instalando tomadas, certamente ela viu alguém fazendo e ela está repetindo um processo que ela viu. Ela não tem conhecimento técnico, tá? Que seja básico para instalar uma tomada. Eu conheço profissionais da eletricidade que trabalham há muito tempo com instalações elétricas que desconhece a informação que eu vou passar nesse vídeo para todos vocês. Como nós sabemos, antigamente as tomadas tinham apenas dois fios, que era neutro e fase, tá? Hoje em dia, os modelos mais modernos, tá? A grande maioria de tomadas que nós temos aí é para 3 fios, tá? Por exemplo, se nós pegarmos essa aqui, neutro, terra e fase, tá? Já na 220 nós sabemos que tem duas fases, se for 220 fase, e o terra aqui no centro. Como assim se for? É porque nós temos o 220 fase e neutro, tá? Dependendo da instalação que você estiver, ou dependendo do estado que você estiver aqui no Brasil, tá? Pela norma, pelo procedimento, as tomadas na cor vermelhas, elas servem para indicar que ali, aquele circuito, ele é 220 volts, tá? Então, normalmente, se eu tenho uma tomada 220 volts, eu não posso chegar naquela tomada e ligar ali um equipamento 110. Porque se esse equipamento 110 não for bivolt, tá? Normalmente, quando ele é bivolt, ele está escrito lá 110 e 220 ou até 250 volts. Nesse caso, se tiver até 250 volts, ele não vai queimar, mas se ele for 110, 127 volts, certamente se você ligar em 220, ele vai queimar, você vai sentir um cheiro de fio, de fonte queimada, tá? Na sua mão. Ou seja, você vai perder um equipamento. Hoje em dia, isso é mais possível do que antigamente, porque as tomadas que outrora era só para pino grosso, tá? Hoje ela encaixa o pino fino e o pino grosso. Tem um mecanismo metálico aqui dentro que ele expande para o grosso e mantém o fino pressionado também. Ou seja, deixa eu pegar o pino fino aqui e encaixar aqui, ele vai encaixar com muita eficiência. Antigamente, os equipamentos com uma certa amperagem, ele tinha o pino grosso e pino fino, tá? Hoje em dia, diversificaram isso aí. É possível você encontrar equipamento com pino fino para 220 volts e equipamento com pino grosso para 220 volts. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes eu tenho observado as pessoas, por descuido, por esquecimento, pegando um equipamento 110 e colocando numa tomada 220 volts, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O que muitos profissionais não sabem, tá? Primeiro, que muitos profissionais, para eles, se a tomada for de 20 ampere, igual essa aqui, eles colocam aqui 220 volts também, tá?
a norma não permite que você coloque 220 volts aqui, porque a tomada 220 ela precisa ser identificada. Ah, mas eu posso colocar essa aqui e escrever na frente que é 220 volts. Não, você vai colocar a vermelha como 220 volts e além da cor vermelha 220 volts, você vai identificar na plaquinha da tomada, tá? E se possível, se não é uma tomada de uso frequente, se não tiver um equipamento conectado nela aqui direto, você colocar aqui um bloqueio para quando a pessoa tentar, por esquecimento, é claro, ou na pressa, encaixar um equipamento que não seja 220 volts aqui, ela não conseguir, tá? Ela ter um certo trabalho ou oferecer uma certa dificuldade para a pessoa não queimar o equipamento dela, tá? Então tem muitos profissionais aí no mercado que pega essa tomada aqui de 20 amperes e instala em 220 volts, mas pela norma não pode. Os profissionais qualificados não podem fazer isso, tá? Não deveriam fazer isso. Tem uns que fazem. Eu já ouvi profissional falar para mim que vai fazer o que o cliente mandar e vai usar o que o cliente tiver, tá? Isso aí é da consciência de cada profissional. Outra coisa, essa tem 20 amperes, tá? 110 volts. Essa tem 10 amperes, 110 volts. Tem muitos profissionais que não sabem disso. Por que que essa é 110 volts e essa é 110 volts, tecnicamente falando, tá? Essa é 110 volts, vocês observarem aqui, ó, tem pino fino, tá? Os equipamentos 110 volts, essa é 10 amperes, 250 volts, tá? Só que ela é 110 volts, ela não pode ser ligada em 220, justamente porque ela tem pino fino e não tem a cor avermelhada, como é recomendado para chamar a atenção dos usuários, tá? Então essa aqui é 110 volts, 10 amperes. Essa aqui é 110 volts, só que ela tem 20 amperes. O que significa isso? De uma maneira simples e objetiva. Quer dizer que eu posso ligar aqui equipamentos que vai ultrapassar os 10 amperes, tá? Quando eu tenho um equipamento que é igual, tá? 10 amperes ou maior que 10 amperes, eu tenho o que nós chamamos de circuito independente, circuito individual para aquele equipamento. Aqui tem pino grosso, tá? E é de 20 amperes. Mas aqui eu vou instalar em um circuito independente. Como assim um circuito independente? Nessa tomada só vai ter um equipamento ligado. Nesse circuito vai ter um disjuntor exclusivo para ela, tá? Eu não vou ter mais ninguém junto com ela. Diferente dessa aqui, que dependendo da carga e da potência, eu posso ter dois equipamentos. Eu posso ter duas tomadas, né? No mesmo circuito, até 3 tomadas, depende da soma total da carga. Uma vez que você fez o cálculo de carga e demanda, você vai dimensionar fios e cabos para ela suportar 1 ou 2 equipamentos, inclusive 3. Como assim, Davi? Colocar 3 equipamentos em uma tomada? Não é colocar 3 equipamentos em uma tomada, é colocar 3 tomadas em um circuito, tá? Por exemplo, simples, que eu faço com alguma certa frequência. Eu tenho uma tomada na minha instalação que eu uso, né? Uma caixinha, né? 2x4, que eu tenho 3 tomadas ali instaladas. Só que esse circuito, essas 3 tomadas em um circuito, ela funciona para um rádio-relógio, um carregador de celular e um ventilador. A soma total do que eu falei para vocês aqui não dá 5 amperes, no máximo 6 amperes. Então eu preparei a tomada para 10 amperes, o circuito para 10 amperes. Nesse caso eu tenho aí ligado da maneira que a norma pede os 3 equipamentos simples que eu utilizo nessa caixinha com essas 3 tomadas. Nesse caso aqui, diferente daquele, eu tenho que ter um circuito exclusivo, tá? Disjuntor, fio e caixinha. Eu não altero nada aqui, tá? É o que difere essa tomada 20 amperes, dessa tomada 20 amperes, dessa 20 e dessa 10 amperes, tá? Tem muita gente que não sabia que essa tomada de 20 amperes aqui não é para colocar 220 volts. É para você usar equipamentos que possa ser igual ou maior que 10 amperes, porém o circuito precisa ser independente.
Eu tenho vídeos que eu falo sobre isso com muito detalhe nos meus canais no YouTube. Se você puder acessar e compartilhar com seus amigos, eu agradeço de coração. Sempre que visitar, dê um joinha. É esse joinha que vai fazer no futuro os nossos canais crescerem. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.